E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o mensageiro de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, você não me conhece, apenas estão me vendo por esta cidade, transmitindo a mensagem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem me enviado ao mundo para ensiná-los a viver vós os seus decretos. Sempre me chamem de soldado, porque eu sei, porque assim deve ser. O homem de Deus, ele é enviado pelo próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu, para ensinar as pessoas a sua vontade, a vontade de Deus e o que Jesus Cristo ordenou a fazer. Então, sempre me chame de soldado. E toda a glória é para o nosso Deus do céu e a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa palavra aqui está em Apocalipse, capítulo número 11. Vocês devem ler, tá bem? E não esqueçam, o pastor de vocês é só Jesus Cristo. Tá bom? Não existe nem pastora, nem pastor nenhum. Nem santo, nem santa nenhuma. Tudo é o nosso Deus do céu. Vivam só na Bíblia, em obediência aos seus decretos, e vocês serão bem-sucedidos. Amém? Observe. Apocalipse capítulo número 11, versículo de número 1 até o versículo número 19, vocês devem ler após este vídeo, tá bom? E confia só nas Escrituras Sagradas. Amém? E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. E já zerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias,
e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regocijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e o puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui no versículo indo para o versículo 15, a 7ª trombeta. Vamos iniciar. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, por todo sempre seja louvado. Deixarei que vocês mesmos meditem nessas palavras. São palavras fortíssimas. Nosso Deus é um Deus de justiça. Os que praticam o mal serão destruídos. Os que buscam fazer o que é agradável aos olhos de Deus vivo, buscarão estar com Ele, ou estarem com Ele. Amém.